nós invocamos a Tua presença, Senhor. Invocamos o Teu poder, invocamos a Tua virtude, Pai. Que o Teu Espírito possa nos inspirar esta noite, Pai, e pregar aquilo que vem de encontro com os desejos desses corações, Senhor. Pai, fala através da minha boca. Ó Espírito de Deus, que os Teus anjos acampem neste lugar, que os céus desçam até nós hoje, Pai, e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Pai, tira-nos do conforto, tira-nos da zona de conforto e nos leva a um patamar maior, nos leva a altas altitudes, ó Pai, e que nós possamos crescer no Teu reino, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Nos abençoe, nos livra do mal, dirige-nos nesta noite, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, no Evangelho nós vemos muitas vezes pessoas buscando a Jesus pelo que Ele curava, pela cura, pelo pão, né, que foi multiplicado, pelo peixe. E até teve 10 leprosos que chegaram para Ele e foram curados. E entre esses 10 leprosos, só 2 voltou a agradecer. Então a maioria das pessoas tem buscado a Jesus pelo que Ele pode dar, basicamente pelas suas mãos, porque Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode trazer saúde, Ele pode trazer libertação, cura, e financeiramente também Ele pode te abençoar. Mas quando você está no reino de Deus, o maior propósito é você buscar a mente de Deus, como Deus age, como Ele quer agir e por que Ele age. Quando nós entendemos o porquê Deus age, como Ele age, começamos a entender a mente de Deus, aí nós começamos a entrar no seu Espírito e andar pelo Espírito, ser conduzido por Deus nos nossos caminhos. Já falei aqui, muitas vezes nós erramos o alvo, porque andamos pela nossa própria carne. São 3 vozes: a voz do Espírito Santo de Deus, a voz do espírito maligno e a tua voz, a voz da tua carne. Então muitas vezes nós andamos pela voz da nossa carne, nós andamos pela voz do espírito maligno, mas nós não andamos pela voz do Espírito Santo, e por isso erramos o alvo. Deus tem um projeto para cada um de nós. Ele diz que antes da existência do mundo, Ele já te idealizou, Ele já te viu, Ele viu você ainda era informe, não tinha forma nenhuma ainda no ventre da tua mãe, e Ele já te conhecia, e Ele te fez, e Ele já te chamava pelo nome. Então Deus tem um projeto para a tua vida, e quando você entra no projeto de Deus, a bênção de Deus é boa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós temos que entender isso, nós temos que acreditar que a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e é agradável. Nós temos a mania de achar que as coisas do inimigo é que é agradável, e não entendemos que as coisas de Deus é que é agradável. Nós sempre olhamos pelo lado errado, olhamos pelo lado bom, que as coisas de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes, ontem eu estava dizendo, Paulo, muitas vezes nós nos baseamos no evangelho que Paulo escreveu, e Paulo, ele era muito doido. Paulo, ele a princípio era um fanático, ele seguia a lei, ele desde criança foi instruído aos pés de Gamaliel, que era o sacerdote da época, e ele se tornou um legalista, e ele era muito duro com isso, e ele ajudou a matar Estevão, ele ajudou a matar muitos cristãos. E quando ele matou esses cristãos, e principalmente Estevão, eu tenho para mim que ele ficou abismado com o absurdo que estava vendo. Ele não entendia aquela fé que Estevão tinha. Ele não acreditava que aqueles homens conseguiam morrer por aquilo que acreditavam. Eles morreram por amor de Jesus. E Paulo ficou observando aquilo e ele não acreditava. Como que pode alguém ter uma fé tão grande assim, ser apedrejado e ainda perdoar os que apedrejaram e dizer que o céu estava aberto para recebê-lo? Paulo ficou com aquilo na cabeça. Então eu creio que para mim que Paulo pregou o evangelho meio suicida.
Paulo ele não era casado, não tinha filho, então ele era só, então ele não tinha nada a perder. E Paulo, baseado naquela fé daqueles homens, ele começou o ministério dele muito louco, muito doido. Ele foi atrás, ele foi em cima. Já logo no começo ele teve que ser baixado pela muralha numa cesta para escapar, porque senão iam matá-lo. Paulo foi atrevido, ele foi em cima. E no fim, ele, na verdade, ele desejava morrer por Cristo, para provar que a fé dele também, talvez para provar para ele mesmo que a fé dele também era igual a de Estevão. Teve uma vez que o profeta e suas filhas disseram que se ele fosse para Jerusalém, ele ia ser amarrado, ia ser preso e poderia ser morto. Ele, mesmo assim, ele foi. Ele não tinha medo da morte. Ele queria provar que ele amava tanto a Cristo que ele poderia morrer. Então muitas vezes nós ficamos baseados no evangelho de Paulo, e Paulo ele era duro com ele mesmo. E então nós não queremos experimentar a bênção de Deus, as coisas boas de Deus, porque nós baseamos no evangelho de Paulo, que era muito sacrificado, uma luta violenta contra os principados e as potestades do ar. E esquecemos que o reino de Deus e a bênção de Deus enriquece, e com ela não traz desgosto. E que Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Então muitas vezes nós ficamos parados no evangelho de Paulo e sofrendo por aquilo que nós deveríamos passar por amor de Cristo. Então nós nos entregamos muito ao sacrifício e não experimentamos às vezes as bênçãos de Deus. E não sabemos como a mente de Deus funciona. E quando nós entramos no propósito de Deus, e aquele era o propósito de Deus para Paulo, tanto é que Jesus chamou Paulo no caminho de Damasco, porque aquele era o projeto para Paulo, mas o teu projeto pode ser outro. E Deus tem bênçãos para você, tem alegria para a tua vida também, não tem só tristezas. Na verdade, a terra que você vai possuir, é terra de vales e montes. Você vai passar por dias lá embaixo, mas também você vai passar por dias lá em cima, com muita alegria e com muita bênção. Amém? Então, o que nós queremos, nós devemos conhecer a mente de Deus, como Deus funciona, como Deus quer, como Ele age, como Ele faz. E uma das coisas que a gente às vezes fica se perguntando, e eu muitas vezes me pergunto, e muitos cristãos se perguntam: qual o propósito da oração? Né? Nós temos essa coisa na nossa cabeça. Como orar? Meus irmãos, os discípulos chegaram para Jesus. Você quase não vê os discípulos perguntando para Jesus como fazia os milagres. Mas você vê os discípulos perguntando uma vez para Jesus, acho que é Lucas 11. Lucas 11. Eles perguntam para Jesus. Eles veem Jesus orando e veem Jesus gastando um tempo com oração. Toda manhã Jesus estava em oração. E eu creio que eles começaram a se perguntar, porque Jesus saía toda manhã e desaparecia deles e ficava distante. E quando Jesus voltava, Jesus orava. E Jesus falava para eles: vão em tal lugar que eu vou orar. E eles ficavam com aquilo, encabulados com aquilo. Então a única coisa que você vê os discípulos perguntando: Senhor, ensina-nos a orar. A única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensinar foi orar. Quantos já leram os evangelhos aqui? Quantas vezes você viu Jesus orar com os discípulos? Você viu Jesus chegar: Pedro, vem cá, eu quero orar com você. João, vem cá que eu quero orar com você. Ou gente, apóstolos, por favor, vamos fazer uma rodinha aqui e vamos orar agora antes de comer. Não é incrível?
Não é gozado isso? Às vezes na igreja nós vamos nos reunir, vamos fazer uma rodinha e vamos orar. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou questionando vocês. Não é estranho? E Jesus nunca orou com os discípulos. E Jesus nunca fez reunião de oração. E nenhuma vez você vê no Evangelho Jesus falando assim: ó, amanhã cedinho tem reunião de oração. Ou amanhã à noite, a sexta-feira, tem vigília. Quantos já viram isso no Evangelho? Ah, meu Deus! Eu abalei suas religiosidades agora, hein? Então, para que orar? E gozado que aí em Lucas 11 Jesus vai explicar para eles e diz assim: quando, pode ler Lucas 11, quando orardes. Por que quando orardes? Quando vocês forem orar, vocês dizem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então você vai vendo que a oração do Pai Nosso nada mais é do que trazendo o reino de Deus até você. É você cumprindo as palavras a qual Deus quer que você fale. Venha. Sim. Se Deus tem já tudo organizado e planejado, e Ele diz na palavra dele: muitos são os propósitos do homem, mas a resposta certa vem de Deus. Muitos são os planos no coração do homem, mas a resposta certa vem de Deus. Aí você pensa: se Deus é Deus, e Deus não pode ser influenciado pelo homem, Ele é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas, e a vontade dele é soberana. Se a vontade de Deus é soberana, então por que você vai orar? Se Deus é soberano, você pode interferir no pensamento dele? Se ele diz que o homem tem muitos planos, mas a resposta certa vem dele, então a tua oração pode interferir na vontade dele? Não. Não pode. Por que orar? Eu vou te falar por que orar. A palavra de Deus não é soberana? Se a palavra de Deus é soberana, e Deus é sujeito àquilo a qual Ele falou, Deus está preso naquilo a qual Ele falou. Deus está preso naquilo ao qual Ele planejou. Então Deus não pode mudar aquilo que Ele falou. A palavra de Deus, ela é soberana. Ela não pode passar um i nem um tio.
porque aquilo que ele disse está dito e ele vai fazer com que se cumpra aquilo a qual ele já determinou. Deus é preso àquilo a qual ele falou e aquilo a qual ele determinou. Então por que os homens devem orar? E como os homens devem orar? Não é o porquê você tem que orar, mas por que você deve orar. Abre a tua Bíblia em Gênesis 1, 26. Amém? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a árvore que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Aí começa a oração. Por que devemos orar? A terra foi dada aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra foi dada aos filhos dos homens. Então você vai ver que aqui Deus pegou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Como Deus fez o homem? Do barro, fez do barro e soprou. O barro é da terra e o sopro é de Deus. Então, por que o homem chama humano? Humano é a junção do barro com o espírito. O barro e o espírito. Por que o barro e o espírito? Porque a terra foi dada aos filhos dos homens, os homens pertencem à terra. E o sopro de Deus é a parte de Deus, espiritual. Então quem comanda a terra? Quem é da terra. Só pode comandar a terra quem é da terra, aquele a qual Deus deu autoridade. Deus não disse para sujeitai a terra, dominai sobre todas as coisas. E em Hebreus, capítulo 2, Hebreus 2, 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Isso é Jesus.
O homem. Então Deus deu toda a autoridade ao homem e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Quem tem autoridade sobre a terra? O homem. E se o homem tem autoridade sobre a terra, Deus pode negar a sua palavra? Deus pode chegar, sendo Ele Espírito, entrar na terra e fazer alguma coisa? Deus não tem direito, porque Ele é Espírito, e se Ele é Espírito, Ele não pode chegar na terra e fazer alguma coisa. Eu gostaria que você me apontasse na Bíblia alguma coisa que Deus fez na terra sem ser pelo homem. Você se lembra de alguma coisa na Bíblia que Deus fez sem ser o mundo, sem ser o princípio? Ele fez alguma coisa na terra sem ser por intermédio do homem? É engraçado que até mesmo quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, primeira coisa ele foi lá falar com Abraão. E Abraão negociou o termo. Tudo bem, pode destruir, mas se tiver lá 30 homens bons? E Deus disse, não, se tiver lá 30 homens bons, eu não vou destruir. E Abraão foi mais além, e se tiver lá 20 homens? E Deus disse, não, se tiver lá 20 homens bons, eu não destruirei. E chegando nos 10, e chegando na família de Ló, então até isso Deus, na verdade, Ele estava reivindicando de Abraão uma autoridade para que fosse destruído Sodoma e Gomorra. Então a oração nada mais é do que Deus trazendo até você um pedido de autorização para interferir na terra, para agir na terra. E essa autorização que você vai dar a Deus, ela é compatível com aquilo que Ele disse, com aquilo que Ele falou. Com aquilo a qual Ele deu autoridade. Então você não pode fazer nada além daquilo com a qual está dentro da autoridade que Deus deu. Nós estamos ligados a Deus e Deus está ligado a nós. Quando Jesus falava em oração e buscava oração, Ele sempre pegava só, e Ele disse também, quando orares, entra no teu quarto em silêncio, e ore ao Pai, e em silêncio Ele te responderá. Né? Muitas vezes nós gostamos de orar e gostamos de falar alto. Eu não ligo, eu acho que tem que ter, eu faço oração, mas eu faço oração direcionada. Quando eu chego na igreja e vou fazer uma oração direcionada, eu faço ordenando aos anjos para que hajam. Então Jesus ele saía geralmente bem de madrugadinha e ia orar. E ele ficava ali orando, e orava de 1, 2, 3, 4 horas. E isso era constante, era todo dia. Jesus tinha um hábito de oração, de orar todos os dias, pelo menos, mais ou menos, umas 4 horas por dia. Né? E aí eu te pergunto, como orar? Jesus ele era o próprio Espírito, então ele orava em Espírito. Em Judas 20, vós amados, edificais a vossa fé santíssima, orando a todo tempo no Espírito. Por que orar a todo tempo no Espírito? Então Jesus saía de manhã e ia orar. E ele orava 4 horas e orava em Espírito, porque o Espírito era nele, era dele, ele estava no Espírito e o Espírito estava com ele.
Jesus é o Filho de Maria, Cristo é o Espírito de Deus, Cristo é o crucificado. Então você divide bem. Na verdade, Jesus é a carne e Cristo é o Espírito. Então Jesus, ele orava em espírito 4 horas, e quando ele saía dali, o Espírito já direcionava e ele já sabia o que Deus já tinha para fazer, o que era para fazer. Então ele orava 4 horas por dia e resolvia os problemas em 1 minuto, 2 minutos. Ele chegava no enfermo, o enfermo era curado imediatamente, porque ele estava na presença de Deus e ele sabia qual era a direção do Espírito. E nós muitas vezes fazemos ao contrário. Nós oramos 1 minuto, resolveu o problema em 4 horas. E Jesus ao fazer o contrário, ele resolvia o problema já no Espírito, e depois ele saía e tudo acontecia imediatamente, porque ele já estava na direção do Espírito, ele já estava naquele projeto que Deus tinha para ele. Tanto é que no final da vida dele, quando ele foi orar, Pai, afasta de mim este cálice, mas porém seja feito a tua vontade. Então, na verdade, ele, como Jesus na carne, ele não queria passar por aquela crucificação, mas Deus já tinha determinado que sem a morte dele não haveria salvação. Não haveria perdão de pecados. Então Jesus já entrava no Espírito logo de manhã. Ele já andava no Espírito porque ele passava pelo menos 4 horas orando. Por dia orando. Então uma das coisas que mais nós temos que fazer na nossa vida é orar. Ah, mas ninguém vai orar comigo. Em momento algum Jesus pedia para alguém ir orar com ele. Uma vez ele chamou os discípulos para orar com ele, e ele disse: olha, vocês não vigiam comigo nem 1 minuto antes da morte. Mas em todo tempo Jesus saía sozinho e ia orar sozinho. Porque como você vai ouvir a voz de Deus se você está em 2, 3, 4 conversando e falando e orando? A oração é ligada a Deus, é você entrar no Espírito e ouvir o que Ele tem para você. É em silêncio. Você ouve a Deus em silêncio, e Deus vai falar com você em silêncio. E você vai saber qual é o plano, qual é o projeto de Deus para a tua vida naquele dia. E você vai sair dali consolado, confortado, porque você já sabe qual é o projeto de Deus para a tua vida naquele dia. Quando nós oramos e falamos as palavras de Deus, quando nós direcionamos a nossa palavra junto com a palavra de Deus, nós colocamos o exército de Deus trabalhar. Quando nós falamos, quando nós oramos no Espírito, e quando nós colocamos para Deus o que tem que fazer, conforme a palavra dele, porque ele é preso naquilo que ele disse, é preso naquilo que ele falou. Então, aí os anjos do Senhor vão trabalhar a seu favor. Os anjos são Hebreus, acho que é 1:13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, Deus tem um projeto, Deus tem um plano de colocar todos os inimigos de Jesus debaixo dos pés dele. E quem vai fazer isso? Os anjos. Não está dizendo aqui? Não são eles ministradores? Então eles vão trabalhar para pôr os teus inimigos debaixo dos teus pés. São eles ministradores, porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação.
Então os anjos estão trabalhando a seu favor. Quando você ora de Deus para o anjo vai fazer aquilo a qual ele foi determinado. E ele vai sair e vai fazer aquilo para qual você o determinou. São espíritos ministradores a teu favor, que vão responder às tuas ordens. Então, a oração nada mais é do que você autorizar os anjos para irem fazer aquilo a qual está determinado. Aquilo para qual Deus já determinou, e Ele vai falar no teu espírito. Mas se você não ouve a voz de Deus, como você vai trabalhar com os anjos? Como você vai ordenar os anjos para que eles façam aquilo a qual está determinado? Então, para isso, Deus te colocou o Espírito Santo, para que você, orando no Espírito, tenha revelação de Deus e comece a orar conforme a revelação de Deus no teu Espírito, para que você possa alcançar resultado, né? Às vezes a gente chega em enfermos, repreende a enfermidade, repreende, a enfermidade não sai. Por que não sai? Quanto tempo você esteve na presença de Deus para buscar essa unção, para buscar esse poder, essa virtude, para expulsar essa enfermidade, ou para expulsar um demônio, ou para quebrar as barreiras a qual Satanás tem colocado na tua vida? Para isso que serve a oração. Uma coisa interessante, que entre o homem, Deus fazer o homem do barro e colocar dentro dele o Espírito. E Deus é tremendo, porque Ele havia planejado uma salvação. Então, quando Ele planejou uma salvação, quando Ele colocou o homem na terra, Ele já tinha planejado a entrada dele na terra. Como? Como que a mulher tem o filho? É uma coisa muito interessante, porque quando Deus planejou que a mulher fosse engravidar e ter o filho, Ele planejou de uma maneira tal que no útero a criança tem o próprio sangue. O sangue dela nunca mistura com o da mãe. Mesmo que a criança tenha o sangue O positivo e a mãe tenha o O positivo, o sangue da criança nunca vai se misturar com o da mãe. Por que isso? Por quê? Qual é o sangue que pagou o teu pecado? Mas se é o sangue de Jesus, e se misturasse o sangue, então seria o sangue de Maria. O único sangue que poderia pagar o pecado era o sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus é puro sangue de Deus. Por isso Ele pode pagar os nossos, cobrir e pagar todos os nossos pecados, porque é o sangue de Deus. É o próprio sangue de Deus. E somente dessa forma Deus pôde entrar na terra de maneira legal, de maneira lícita. Entrou na terra e se tornou filho do homem. E como Ele é o filho do homem, Ele tem o direito sobre a terra, Ele tem legalidade sobre a terra. Então por isso que Jesus Cristo nos ensina a orar conforme as suas palavras, para que nós possamos agir na terra e que Deus possa agir na terra. Sempre nós estamos ligados com Deus. Quando Deus quis tirar o povo do Egito,
Não era fácil Deus ir lá e fazer os sinais e tirar o povo do Egito? E o que ele fez? Ele foi atrás de Moisés. E apareceu para Moisés. E disse: Moisés, vem cá, eu tenho um serviço para você. Então muitas vezes nós temos um erro de nós ficarmos orando assim: ah, Deus faz isso, Deus faz aquilo, ai, Deus ajuda, Deus... Meu querido, Deus já fez. Ele já enviou o seu Filho para viver aqui na terra, para te dar a salvação, para te dar o Espírito Santo de Deus, para agir em você. O poder de Deus opera em você. Se você deixar de orar, Deus para de trabalhar. E se você continuar orando, Deus continua trabalhando. Na verdade, eu vou me atrever a falar que Deus precisa de você. Por isso Deus não quer a tua morte. Por isso Deus quer curar a tua enfermidade. Deus quer te sarar por completo, porque Ele precisa do teu corpo. Satanás era espírito, e quando ele precisou de um corpo, em Adão e Eva ele não podia entrar. Então o que ele fez? Usou a serpente. Porque Satanás é ilegal na terra. Satanás é espírito, e como ele é espírito, ele não tem legalidade na terra. E às vezes nós colocamos a maior força em Satanás, nós achamos que o inimigo é mais forte, que todas as coisas do inimigo têm mais poder, mas o inimigo não tem poder nessa terra. Assim como Jesus Cristo usou um corpo para vir na terra, Satanás não tem corpo, então ele vai usar pessoas também para agir na terra. Por isso que há centros aí que usam meios de usar. Satanás usa pessoas nesses lugares para fazer a obra dele, porque ele não tem direito sobre a terra. E às vezes você fica repreendendo o inimigo, mas na verdade você tem que orar para a pessoa que o inimigo está agindo. Na verdade você tem que trabalhar para aquela pessoa ser liberta daquele poder maligno que está agindo sobre ela, e ela está agindo no mundo. Amém? O Espírito não tem poder legal na terra. O Espírito só tem poder legal quando ele te usa. Então o Espírito de Deus, ele vai ficar calado em você até que você permita que ele trabalhe. Se você não investir um tempo para orar e buscar do Espírito a vontade dele, então não adianta você orar, porque a oração tua vai ser vã. Não faça como os gentios que acham que de muito repetir serão ouvidos, porque buscam fora da vontade do Espírito, fora da vontade de Deus. Então quando você orar, busca no Espírito qual é a vontade do Espírito, e o Espírito de Deus que habita em você, ele vai te trazer a vontade de Deus, e você vai orar conforme a vontade de Deus, e os anjos vão sair e agir conforme a vontade de Deus. Amém? Muitas vezes nós não sabemos orar, e muitas vezes nós vemos igrejas marcando culto de oração, e é o menor culto que existe, é o culto de oração. Por quê? Porque a maioria das pessoas não vê resultado. E por que não vê resultado? Porque não ora conforme a direção do Espírito, e não obtém resultado. Mas quando você começa a orar na direção do Espírito, você começa a ver resultado. Você começa a ver Deus trabalhando. Você começa a ver Deus exercitando a tua fé.
fazendo com que você tenha paciência. Deus começa a te dar as promessas, Ele começa a te levar à promessa. Eu tenho visto com os jovens, eu tenho andado com os jovens, e é engraçado, porque menina de 16 anos, 17 anos, rapaz de 19 anos, tudo assim: ai pastor, estou orando pela minha Rebeca, estou orando pela minha Rebeca. E a mulher: estou orando pelo meu marido, estou orando por aquele que Deus vai me dar. E eles começam a orar direcionado. É incrível. Então eles veem assim, a menina mais bonita da igreja, aí 10 meninos oram por aquela da menina, e a menina ora por aquele menino, 10 meninas oram por aquele menino mais bonitinho da igreja. E aí daqui que acontece? Frustração, angústia e frustração. Por quê? Porque não buscou a vontade do Espírito, não buscou a direção do Espírito. E meus queridos, Deus não quer fornicação. Se Deus não quer fornicação, você acha que Deus vai dar um namorado para menina de 15 anos, 16 anos? É direção do Espírito. Para quê? Para ela ficar praticando fornicação? Então Deus vai dar o namoro para ela, o homem da vida dela, a hora que ela estiver apta para casar. E o homem também, Deus vai dar a esposa dele na hora que for apto para ele casar, para se encontrar. Quantas vezes vocês viram na Bíblia falar de namoro? Quanto tempo Jacó namorou Raquel? Não, ele não namorou, ele casou. Ele gostava dela, mas não chegou nem perto. 7 anos, certo, só passava no olharzinho, né? Quanto tempo Isaac namorou Rebeca? Nenhum. Esse namoro é coisa de recente. Esse troço de namoro não está na Bíblia. Na Bíblia está assim, de desposar e chegar o tempo de casar, se casa. O marido, ele vai para a casa dos pais e constrói a sua vida, constrói a sua casa. Hora que está pronta a casa, hora que ele tem aptidão para casar, ele vai e busca a noiva. E enquanto isso, a noiva na sua casa vai preparando o enxoval, vai preparando as coisas, e quando ele vem buscá-la, aí ele vem e leva. Meus irmãos, eu não vi falar nenhuma vez que Sara chegou em Abraão e falou: estou querendo divórcio. E eu não vi nenhuma vez Rebeca falar para Isaac: Isaac, olha, eu te conheci muito nova, o gênio não bateu, e você era mais velho, você já tinha uns 40 anos, eu tinha ali seus 20 e pouquinho, e de repente teu servo foi lá e me trouxe, eu cheguei aqui, vi você, um homem mais velho, e agora você já está com 50, 60 aí, eu estou novinha ainda, eu tenho visto um rapaz ali da vizinha que é mais novo que você, e eu quero divórcio. Você vê isso? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí hoje tem aquele ditado, né? Vamos sair com os errados para achar os certos. E aí começa uma baita de uma fornicação danada, e erro, pecado, 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 e tudo dá errado. Porque não consultou o Espírito, não buscou do Espírito de Deus qual era a vontade dele, qual era a vontade dele para a tua vida. E é em tudo.
vai fazer um trabalho, vai começar um negócio, vai, se mete na frente, não, Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar, monta uma sapataria no meio de 10 sapatarias já antigas, a cidade já tem 10 sapatarias, ele vai lá montar mais uma. Não tem estrutura, vai 1 ano, 2 anos, faliu. Frustração, Deus não estava comigo, Deus não me ajudou, cadê Deus? Também não vou mais na igreja, também não quero mais saber de Deus. Buscou do Espírito, e a palavra de Deus diz que a sabedoria adquira conhecimento. O Espírito todo o tempo está mandando você: adquira conhecimento, adquira conhecimento. Aí você pega: não, Deus vai me abençoar porque eu estou na igreja agora, eu me converti, Deus vai me abençoar e eu vou montar e Deus vai dar certo. Mas você buscou conhecimento, você buscou entendimento, você buscou do Espírito, se aquilo era legal, se aquilo ia ser bom, se não ia ser bom, e aí faliu. Cadê o conhecimento? Que o Espírito manda você adquirir conhecimento, adquirir sabedoria. A igreja tem Deus com ela, mas não sabe o poder que tem. A igreja, desde o princípio, diz: um filho se nos deu. Deus deu um filho, e ele vai ser chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O próprio Deus está em você e você não consulta Ele. E aí diz assim: se Jesus estivesse aqui eu ia perguntar para Ele. Quantos aqui já falaram assim? Eu já fiz isso. Se Jesus estivesse aqui eu ia dar um abraço dele gostoso. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus está aqui. Jesus está em você. O próprio Espírito de Jesus está em você. Ele habita em vós. Ele está no meio de vós. E aí aquelas pessoas que chegam e vai orando, blá 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 blá, e falando, mas nada conforme o Espírito. Fala, mas não fala nada conforme o Espírito. Porque antes de você orar, você tem que buscar do Espírito. Qual é a vontade? Qual é a vontade do Espírito de Deus que habita em você? Qual é a vontade? Qual é a direção do Espírito de Deus para a tua vida? E quando Deus dá a promessa, Ele é fiel e justo para cumprir aquela promessa. Mas você tem que guardar essa promessa na fé. Guardar na fé essa promessa. Continuar crendo, paciência, perseverança, crendo que essa promessa vai ser alcançada. Porque em tudo você vai passar por lutas. Então a oração, quando você fala, vai vir a promessa. E quando você fala, ela vai ser determinada. E quando ela for determinada, existe o tempo certo para ela se concretizar. E você vai ter que guardar essa oração em fé, confessando a tua vitória. Jesus é o nosso sacerdote, ele é o nosso, ele está à direita do Pai, e ele ali, ele fica vendo a tua confissão de fé. Ele vai honrar a tua confissão de fé. E a oração nada mais é do que você orando e confessando a tua fé. E assim os anjos vão trabalhando e fazendo aquilo a qual foi determinado. Amém? A tua oração depende da vontade de Deus. E Deus depende da tua ação. Se você não agir na terra, Deus não pode agir. Mas agora eu já orei, Deus vai fazer. Mas tem algumas coisas que você tem que fazer. Já pensou se Jesus orasse
4 horas no Espírito, sentasse numa pedra e falasse: agora vai vir vai vir aqui os aleijados, vão vir aqui os leprosos, e eu só vou. Era assim? Tinha direção e saía. Saía e fazia. E acontecia. Quanto tempo por dia você tem estado na presença de Deus, buscando do Espírito a direção para a tua vida? Acha que Jesus acordava? Porque a Bíblia falava que logo ao amanhecer, e em Israel o amanhecer deve ser lá para as 4 horas, 3:30, 4 horas da manhã, conforme o dia, o tempo. Então todo dia Jesus acordava umas 3:30, 4 horas da manhã e ficava orando até umas 6, 7 horas. Você tem oração? Você tem o teu horário de buscar a Deus em oração? Você tem o teu lugar na tua casa, o teu cantinho secreto para você orar? Não adianta você orar perto de pessoas. Você tem que achar o teu lugar secreto. Onde é o teu lugar secreto de oração? Acha o teu lugar secreto. Ali é onde você vai se encontrar com Deus. Ali é onde marca um lugar, e ali é onde você vai se encontrar com Deus. Todos os dias você vai ali e leva a tua Bíblia e começa a ter um momento de oração. Um momento de oração no Espírito, buscando a direção de Deus para aquele dia, buscando. Eu não chego a orar 4 horas por dia, mas uma, 2 horas por dia eu oro, marcado. O resto eu oro constantemente. Eu fico o dia inteiro orando. Se eu estou quieto, eu estou lá orando. Estou orando no Espírito. Então constantemente estou orando no Espírito. E aquilo para qual Deus me deu a direção, eu o dia inteiro eu fico confessando a minha fé naquilo. Senhor, eu creio que o Senhor me pôs por cabeça e não por cauda. Eu creio que o Senhor me pôs por cima e não por baixo. Eu creio que na minha casa há prosperidade e riqueza. Senhor, eu creio que a tua bênção está sobre a minha vida. A bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó está me alcançando agora. Eu vou confessando a palavra. Toda hora que me lembro, eu confesso a palavra. Aquilo a qual Deus já me prometeu, aquilo a qual Deus já tem me prometido no Espírito. É meu, me pertence. Amém? Nós temos que manter a confissão de fé. Manter a confissão de fé. E isso é orar. Quando você se mantém na confissão de fé, naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que é a direção de Deus para o teu Espírito, os anjos estão trabalhando. Amém? Vamos orar? Os teus olhos, entra na presença de Deus agora. O Espírito Santo está dentro de você. Não busque o reino de Deus ali ou acolá. O reino de Deus está dentro de vós. O Espírito de Deus está dentro de você. O Espírito do Deus vivo, o Espírito da criação, o Espírito que tem todo o poder, ele habita em você. Ele está aqui agora em você. Busque Ele agora. Comece a falar com Ele. Pede a Ele que Ele te direcione. Pede a Ele que Ele te mostre o caminho que você deve seguir. Pede a Ele agora como você deve orar. Qual é a direção dEle para a tua oração emocional, na tua vida espiritual, na tua vida física, na tua vida financeira. Pede agora para que Ele te direcione, para que Ele mostre o caminho que você deve seguir, a qual você deve orar, porque a tua oração vai fazer efeito. A tua oração pode muito, tem muita eficácia. Busque a Deus e Ele vai te orientar agora no Espírito, e você vai buscar.
Senhor, nós te bendizemos, Pai. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Espírito de Deus, que o Senhor possa estar nos dirigindo nesta noite, dirigindo cada servo Teu, cada vida, cada alma neste lugar. Dirige-os, ó Pai, pela Tua vontade, pela Tua palavra. Ó Espírito Santo, mostre o caminho a cada um de nós. Mostre como orar e como convém orar, para que nós possamos entender a mente de Cristo, para que nós possamos entender a mente de Deus e andar nos Seus propósitos e fazendo a Tua vontade. Pai, nós Te louvamos nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Direciona a tua oração à pessoa que está do seu lado. Toque ela. Profetiza na vida dela. Profetiza é falar da palavra de Deus, declarando na vida dessa pessoa a bênção. Declara na vida dela uma bênção. Declara a bênção do Senhor, a bênção da graça, da virtude. Senhor, venha, Pai, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Se tiver alguém enfermo, alguma coisa, espera um pouco, depois nós vamos orar por você, tá? Nós vamos pegar alguns irmãos da igreja e nós vamos estar orando por vocês. Amém? Meus irmãos, quantos desejam dar um abraço forte em Jesus? Então Jesus está do seu lado. Tudo que você fizer, o mais pequenino, você está fazendo a Ele. Dá um abraço gostoso nessa pessoa que está do seu lado, porque Jesus está nela. Jesus habita nela. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, amém? Deus abençoe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.